Eu lembro quando me ligaram para me contar sobre esse assunto e falaram imposto de exportação. Eu falei, não faço a menor ideia do que você está falando, porque eu achei que ninguém fosse assim tão tantando as ideias de pensar um negócio desse. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fala Duquesa. O Fala Duquesa de hoje está um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Tem react? Não, não tem react. A realidade tem um react às políticas tributárias desse governo. Quer um react melhor do que esse? Sim, nós vamos falar do top 5 momentos que o governo teve uma ideia tributária de aplicar uma política tributária completamente equivocada. Consegui pescar ali só 5 momentos. Tem mais, claro que tem mais. Vamos colocar na tela então o primeiro. Imposto de exportação sobre petróleo cru anunciado por Haddad. Sim, isso foi lá no inicinho de 2023, inicinho do governo. Mas vamos lá, imposto de exportação, por que ele é algo ruim? Na realidade, o que acontece, a gente não pode exportar imposto. Então esse é um consenso no mundo inteiro. Exportar imposto é muito ruim. Isso tira a competitividade dos produtos brasileiros. Então, quanto mais sem imposto, né, você deixa o exportador ali sem imposto, mais competitivo o produto brasileiro chega lá. Mas aí é óbvio que a gente tem o pessoal que tem umas ideinhas erradas, e as ideias erradas passam por onde? Não, vamos colocar um imposto de exportação, porque aí as pessoas vão deixar de exportar para poder vender no mercado interno brasileiro. Sim, parece aquela ideia de congelamento de preço, aquela ideia do, se o pessoal puder só vender aqui no Brasil, se o pessoal vender só por um preço X, vocês sabem o que aconteceu, né? Obviamente, ninguém quer preço controlado e ninguém quer pagar mais imposto. Essa ideia aqui, que foi ali, teve vigência ali de poucos meses, foi um desastre, deixou os setores em alerta, principalmente outros setores, como o agro, também voltados à exportação, porque pensaram, vai que eu sou o próximo, não é mesmo? Então, essa aí já é a primeira presepada do nosso top 5. Vamos ver a próxima. Pacheco anuncia a devolução de parte da MP que limita o uso de PIS/COFINS em revés para Haddad. Sim, a gente está falando da MP 1227, também conhecida como MP do fim do mundo. Se vocês acham que essa história de MP do fim do mundo começou agora, não, isso aí já tem muito tempo. Estamos falando de maio do ano passado, percebam? Um ano depois, mais uma ideia errada. Essa MP vinha com uma série de restrições a créditos de PIS e COFINS e afetava diretamente o agro, o setor químico, afetava todo mundo que usava ali, né, dessa não cumulatividade que eu já expliquei aqui, de como é importante você ter direito a créditos e poder utilizar crédito de imposto, tentava limitar ali, e aí a ideia foi completamente errada. O próprio mercado reagiu de uma maneira horrorosa a essa MP, ficou uma coisa meio sente a paz desse lugar, todo mundo brigando, e o que aconteceu foi que a pressão foi tanta que o próprio Congresso, né, que no caso o presidente do Senado da época, Rodrigo Pacheco, acabou devolvendo essa medida provisória. O que a gente teve aqui? Desgaste do governo, uma medida que não foi pensada e não foi discutida, né, com os setores produtivos. Percebam como erros na política acabam desgastando medidas tributárias que têm impacto na economia. E aí depois o pessoal reclama que a economia está o quê? Está muito beligerante, não está aceitando as propostas do governo. Bom, a gente tem um histórico aí que não deixa mentir. A questão de devolução da MP é uma tragédia política para qualquer governo, porque demonstra a fragilidade das medidas que foram propostas. Bom, depois de defender essa MP, tentar defender essa MP a todo custo e depois ver que aí o barco já tinha partido há muito tempo, o governo aceitou essa derrota, não se falou mais nesse assunto por enquanto, igual aquele meme, não se falou mais nesse assunto por enquanto, porque esse assunto aí ele é aquele, parece uma coisa meio Jason, entendeu? Ele morre, mas não morre tão morrido. Vamos ver a próxima. Taxação de compras de até $50. Receita faz a apresentação para explicar como ficarão os preços. Sim, a saga da taxa das blusinhas. Talvez, pelo menos na minha opinião, a medida tributária de efeito político mais desastrosa desse governo. Sim, porque as pessoas têm um apreço e a gente, inclusive, né, foi batizado esse rolê todo aí de taxa das blusinhas. O pessoal ficou muito bravo, porque as compras ficaram mais caras e aí ninguém queria pagar mais caro nessas importações. Quando o brasileiro estava começando a se acostumar com essas compras no exterior, e aí vem o governo, e 2023 tira o imposto de importação das compras até $50, tudo bem que deixaram ali o ICMS, mas não vamos falar disso nesse momento, mas essa bondade de tirar o imposto de importação durou meramente nem um ano.
nenhum ano. Quando a gente estava em junho, já estava ali de volta, e olha que eles tentaram colocar a alíquota alta, mas o barulho nas redes sociais foi tão grande, e a movimentação das pessoas, e o desgaste político foi tão grande, que o governo conseguiu passar 20% ali no Congresso, que foi o que deu para fazer. O governo disse que não foi ele, que não tinha nada com isso e tal, é só você ver os votos ali que você vai entender que estava tudo certinho. Inclusive, é só você ver a sanção do projeto, porque se o governo não tivesse ali querendo muito essa tributação, eu acho que o presidente talvez não sancionasse esse projeto. Mas vocês sabem que política é um jogo muito mais complexo do que aparentemente a gente está aqui vendo a olho nu. Mas vamos lá, essa aqui foi uma das piores medidas quando você coloca uma medida tributária que vai arrecadar pouquíssimo, que as pessoas deixaram de comprar, a gente viu muitas matérias sobre isso, e uma medida que teve um impacto na popularidade que foi tremendo. Ideias erradas. Vamos para a próxima. Continuando no nosso combo de ideia errada, já chegamos aonde? No final de maio, acho que só na coluna, e se você perdeu a coluna, vai lá ver. Não vou passar raiva sozinha, tá no site do Estadão, tá no YouTube, procura, porque eu já falei sobre esse assunto aqui, ó, inúmeras vezes. Aumento do IOF e outros impostos. O que será que está valendo? O que foi revogado? O negócio foi tão complexo, foi tão difícil, foi tão bagunçado que no final das contas ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, o que estava valendo. Isso foi em 22 de maio, esse aumento do IOF. 22 de maio, coloca ali o decreto, volta atrás em parte do decreto, chega em 11 de junho, entrega outro decreto. Dá para perceber que ali planejamento não é bem o foco, não é bem o foco do pessoal ali, não. É um negócio meio complicado, eles só vão, eu acho. Eles têm uma ideia e falam assim: não, a gente está indo com essa ideia, depois a gente encontra vocês no caminho. E aí é lógico que o caminho dá o quê? Dá ruim. Mais uma tentativa de aumentar a carga tributária, travestida naquela coisa de só os ricos vão pagar. Essa história que não cola para mais ninguém, porque a gente já sabe que sempre que a gente tem um aumento de carga tributária, ao fim e ao cabo, isso chega para a gente no fim das contas. Então, não entendo o que pode ter passado pela cabeça do pessoal, né, tanto da comunicação quanto do pessoal da apresentação, de achar que esse papinho fosse colar. Não tem a menor chance. E aí a gente teve o IOF. Essa novela continua com o pessoal ali do Congresso Nacional agora com o tal PDL, derruba, mas não derruba, uma novela maravilhosa de se acompanhar. É uma pena que a gente já continua pagando, né? A gente acompanha a novela, mas está todo mundo pagando o IOF mais alto, não se esqueçam disso. E por último, nova MP do imposto sobre debêntures para 25%, para ver se pressiona mercado. Uma maravilha. MP 1303. Sabe por quê? Porque a gente reclamou do IOF. E aí o governo fez o seguinte: não reclamem do IOF. Eu vou fazer algo para vocês, para a gente tirar o IOF. E aí ele tinha colocado um bode na sala, ele resolveu colocar uma vaca na sala, entendeu? Porque o bode aparentemente estava muito pequeno. Então, o que aconteceu com a 1303 foi justamente isso. Regras confusas, não estamos falando de simplificação da tributação, não estamos falando de simplificação de investimentos, não estamos falando de nada disso. Estamos falando de alíquotas diferentes, aí a gente vai ter alíquota de 5, de 7, de 17, de 20. A gente está falando de fim da isenção para criptoativos, a gente está falando de um tipo de tributação que vai dificultar muito a vida do investidor e vai desestimular, além de tudo, né, tira a tabela regressiva, desestimulando o que seria ali uma poupança de longo prazo para um país que já não tem muita tradição ali de poupança de longo prazo. Percebam o tamanho da coisa, que sim, é só para arrecadar. Então, quando a gente está falando, não pensem que é outra coisa. Isso aqui é para fechar conta. Não estamos falando, por exemplo, como a reforma tributária, que tem um objetivo, que tem uma simplificação, que tem um estudo. Não. Aqui é simplesmente estamos falando de aumentar a arrecadação. Bom, estamos quando aqui temos mais o quê? 18 meses do governo, temos mais muito tempo aí para a gente ter ideias erradas e, quem sabe, num futuro, renovar esse vídeo aqui com mais top 5, 7, 10 ideias erradas tributárias que o governo apresentou. Eu espero vocês, eu não vou passar raiva sozinha, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, onde eu tento traduzir aqui numa linguagem bem mais acessível essas presepadas do mundo tributário. E eu espero você. Até a próxima.